Fala galera, live de surpresa, sem comunicar. Quem entrar, entrou. Boa tarde para vocês. Gente, boa tarde, paz do Senhor. O pessoal está entrando aí tanto do Face como do Instagram, né? Eu fiz aqui uma live de surpresa, cheguei em casa e eu falei, não, vou fazer uma live para deixar um alimento espiritual, né, para o povo. Então foi de surpresa que eu entrei aqui, sem comunicar. E quem assistir agora vai assistir, quem não assistir vai ficar salvo para assistir depois. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque eu tenho um recado do Espírito Santo para a sua vida, né? Quem tem participado das nossas lives tem se alimentado, tem comido do maná de Deus que tem descido, né? E tem ensinado muita gente. Então hoje não vai ser diferente. O Espírito Santo, ele vai falar conosco. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Tiago. Eu tenho convicção plena de que Deus vai falar com você de uma forma muito poderosa, muito poderosa. E que o Espírito Santo me dê sabedoria para me falar mais uma vez, conseguir me expressar mais uma vez, para que você entenda, tá? Vamos lá, Tiago, capítulo de número 2. Abre aí, livro de Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2. Isso. Eu vou tirar aqui os comentários. Eu estou dando só apenas mais 2 minutinhos. Como eu não avisei que ia entrar, entrei de surpresa, o povo está entrando agora, né? Vamos aprender? Pegaram já a Bíblia? Pegue a Bíblia para que possamos aprender. Vamos lá, pessoal do Facebook, clica na tela, joga para a direita para tirar as opções do comentário, tá? Vamos ouvir aqui a palavra de Deus e logo após, hoje, nós vamos fazer a oração aqui da cura, a oração, nós vamos orar pela fé. Até você depois já pega o seu copo d'água aí, nós vamos orar por fé também, tá? Nós vamos orar por fé também. A Bíblia diz que a oração da fé salvará os enfermos. Então, se tem alguém enfermo me ouvindo aí, já se prepara que eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai curar você. Isso, para a glória de Deus o Pai. Vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos aprender? Então, quem entrou, entrou. Tiago capítulo 2, versículo de número 14. Tiago capítulo de número 2, versículo 14, que diz assim: toda atenção é pouca, toda atenção é pouca. Eu não estou pedindo atenção para você ouvir o que eu tenho para falar da minha vida, não, eu estou pedindo atenção para você ouvir a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Então você não divide a glória, né,
de Deus com outra coisa. Eu estou ouvindo a palavra, mas estou vendo televisão. Estou ouvindo a palavra e eu estou... Não, então você vai dar prioridade para a palavra. O que tem mais para você prioridade? Né? Se é a palavra de Deus, que é a prioridade para a sua vida, então você vai ouvir agora, você que pode. Então vamos lá. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Interrogação, uma pergunta. Vou falar de novo aqui, vamos lá. Para você souber já interpretar desde o início pela leitura. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nu, pelado, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não der de coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha que profundo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus só? Fazes bem. Os demônios também crê e estremece. Palavra que eu preguei ontem, versículo 19 aqui. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Toda atenção é pouca. Da mesma forma que começa o versículo 14 com uma pergunta: a fé pode te salvar? Primeiro que nós não somos salvos somente pela fé, como diz Tiago, nós somos salvos pela graça de Deus, porque se alguém merecesse, por fé, Jesus não precisaria morrer numa cruz, porque antes da cruz do Calvário tinha fé. O livro de Hebreus vai falar que os antigos alcançaram o milagre pela fé, a saber, Abraão, Isaque, Moisés, entre tantos outros, que Hebreus vai falar só, uma parte sobre os milagres que aconteceram pela fé. Então, se a tal fé pudesse salvar, eles estariam salvos, porque eles tinham fé. Abraão não foi o considerado pai da fé, só que a Bíblia vai dizer que nós estávamos destituídos da glória de Deus, E Jesus, ele vai nos comprar com o preço de sangue na cruz do Calvário. Então nós só vamos ter direito à salvação após a cruz, que vai nos dar o direito, o véu vai ser rasgado, vai dar o direito de ter acesso e a salvação. Portanto que antes da cruz, Paulo vai dizer o quê? De pessoas que estavam dormindo no Senhor. Mas o ladrão da cruz, Jesus vai olhar para o ladrão e vai dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então a Bíblia, ao mesmo tempo, menciona que uns dormem no Senhor, a Bíblia menciona também que o ladrão foi direto, para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, Então o que acontece? Para que você possa entender, os que morriam antes da cruz não iam direto para o céu. Isso vai
nos dá direito de morrer e adquirir salvação como ladrão da cruz, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, tá? Então preste atenção aqui, para que você possa entender. Então a fé, somente a fé não pode salvar. E eu conheço muita gente que fala, não, eu tenho fé eu tenho. Não, fé eu tenho. Só que fé é algo que não é medido por aquilo que eu falo. A fé não é algo que eu falo que eu tenho, é algo que eu demonstro que eu tenho. Por isso que nós pregamos na live anterior, Tiago 2,19, quando fala, crede em Deus, faz bem, faz mais do que tua obrigação. Porque tu crê em Deus, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, versículo 19. Tu crê em Deus, faz bem. O teu demônio creem e tremem. Ou seja, o que você está fazendo de acreditar em Deus, está fazendo nada mais e nada menos do que um demônio faz. Você tem que fazer o que os demônios não fazem, que é servir a Deus, que é obedecer a Deus. Agora, acreditar em Deus, até os demônios fazem. Ah, eu acredito muito em Deus, legal. Os demônios acreditam e tremem. Está aí, Tiago 2,19. Então, o teu acreditar muito em Deus não muda a sua vida. Ah, eu acredito muito em Deus, e aí? Os demônios também acreditam e tremem. E não estão no céu por causa disso. Pelo contrário, de lá foram expulsos. Então, saiba que o teu acreditar em Deus não vai te salvar. Porque quando a Bíblia vai dizer sobre crede em Deus, quando a Bíblia vai dizer aquele que crê e for salvo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, esse crer vem junto com aquele... É porque a Bíblia ela não pode entrar em contradição. A Bíblia não pode falar uma coisa e outrora falar outra. Então, quando a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, esse crer está conectado também com a passagem bíblica que vai dizer, aquele que não tomar a sua cruz e seguir a mim, não é digno de mim. A Bíblia vai dizer que aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então a Bíblia vai falando sobre vários caminhos, sobre renunciar, sobre o apóstolo Paulo vai dizer que não vive, mas ele, Cristo, que vive, que morte para ele é lucro, mas viver é Cristo, sobre as renúncias, sobre que nenhuma condenação, Romanos 8, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que andar segundo a carne? Aí vem Gálatas 5, falando sobre as obras da carne, que a carne milita contra o Espírito luta contra a carne, é uma guerra constante entre o seu eu carnal e o seu eu espiritual. E Deus não fala com o teu eu carnal, Deus fala com o teu espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testifica em nosso espírito, né, espírito do homem, que Paulo vai dizer que nós temos dois corpos, o corpo carnal, que traz a genética do nosso pai carnal, e o nosso corpo espiritual, que traz a genética do nosso pai celestial, traz a imagem do nosso pai celestial, melhor dizendo. Paulo vai falar sobre isso na palavra. Então Deus não fala com você com o seu corpo carnal, quem fala com a tua carne é o diabo. Por isso que quando ele aparece, ele oferece coisas da carne. E quando Deus vem falar com você, ele te oferece coisas do Espírito. Por isso que quando o diabo aparece para Jesus em Lucas capítulo 4 no deserto, a proposta que o diabo faz é pão carnal, é glória do mundo carnal, porque a glória desse mundo, quem espera Cristo somente nessa vida, é o homem mais miserável que existe. Palavra não do pastor Leonardo, mas do apóstolo Paulo. Ou seja, quem espera a glória somente nesse corpo corruptível, nesse corpo carnal, aqui vai ter. Mas aqui acaba, correndo risco de ainda perder a honra e a glória eterna. Então a nossa vida não é aqui. Não junteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça, a ferrugem corrói, consome, mas antes ajuntei tesouro no céu. Ou seja, para me ajuntar tesouro no céu, significa que eu vou desfrutar do tesouro que eu estou ajuntando na terra, para me desfrutar na eternidade que é no céu. E a eternidade não acaba, né? Você vai ver que a vida ela passa muito rápida. Se você ainda não tem essa percepção, se você ainda não entende que a vida passa muito rápido, provavelmente você é um garoto, provavelmente você é uma menina, muito jovem. Mas quem já está na faixa dos 30, quem já está indo para essa faixa, vê que a vida passou muito rápida. E quando você era uma criança, você não via a hora de ter 18 anos. Quem nunca falou, quando eu tiver 18 anos eu vou embora da casa dos meus pais. E depois que vai embora da casa dos pais e você tem a sua própria vida,
automaticamente vai chegar uma hora que você vai viver uma vida querendo voltar atrás, querendo retornar. Tem até uma música que diz que a gente quer crescer e quando quer voltar do início. Essa música é uma verdade, né? Que a gente quer voltar e não volta mais porque o tempo não volta. Então a vida ela passa como um rápido, e o homem mais sábio que a Bíblia vai mencionar no Antigo Testamento, a saber, Salomão, ele vai dizer que a nossa vida passa como uma neblina, que uma hora está aqui, a outra hora se vai. Eu não sei se você é mais sábio que Salomão e que explica outra tese, porque Salomão vai ensinar na Bíblia que a nossa vida é como uma neblina, que uma hora está aqui e outra hora se vai. Por isso que ele vai falar que prefere estar dentro de um cemitério, de um velório, do que numa festa, porque dentro do velório ele vê o quão rápido a vida passa. E tem gente que vive a vida como se nunca fosse morrer, e depois morre como se nunca tivesse vivido. Então a Bíblia vai dizer que aquele que procura salvar sua vida, esse vai perder, mas aquele que perder sua vida por causa de Cristo, esse vai encontrar. Então você decide se você quer encontrar sua vida na terra e vai perder a sua vida eterna, ou se você quer perder a sua vida aqui na terra para encontrar a sua vida na eternidade. Por isso que vem de renúncia. Então não basta você querer convencer os outros, ou querer se convencer de que não, a tua fé, não, porque você acredita muito em Deus, que isso não te salva. Deus, ele não é fiel a você. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. E a Bíblia vai dizer que passa céu, passa terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Então a palavra é eterna. O céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Só dá para andar nesse mundo de trevas quem está na palavra, porque encontra luz para caminhar. Quem anda no escuro, uma hora tropeça, uma hora cai, uma hora se machuca, mas quem anda na lâmpada, na luz, que é a palavra, esse tem muito mais dificuldade de tropeçar e de cair, porque está enxergando, porque está vendo. Então, o que eu quero falar para você nesse entardecer, é que às vezes você está acreditando naquilo que não é para crer, porque se a tua fé é paralela a palavra de Deus, é contraditório o que a palavra diz, então a tua fé está errada, porque a fé sem palavra é loucura, mas a fé baseada na palavra é milagre. Então uma pessoa que sobe uma escada de joelho lá na Aparecida do Norte, não é um tipo de fé. Eu lembro que meu padrasto foi e não aconteceu nada, mas para subir de joelho teve que ter fé, porque eu quase não subo andando quando era garoto, entendeu? Porque é grande as escadarias lá, mas ele não viu nada acontecer, mas não é um tipo de fé. Um homem que se explode lá no Islã, né? No estado do Islã, que se explode, acreditando que quando ele se explode, ele vai ganhar uma mansão que Alá vai dar para ele, com várias mulheres. Ele não se explode com fé, ele está matando a ele mesmo, acreditando no que vai acontecer após a morte, quando na verdade não é uma fé, é uma loucura. Então, quando você tem a fé certa no Deus certo, quando você tem uma fé certa na palavra certa, você vive milagre. Agora, quando você tem aquilo que você chama de fé, sem conexão com a palavra, é loucura. Por isso tem muita gente que acredita muito e não vive nada. Por isso que tem muita gente que acredita muito e não tem um testemunho de vitória para contar. Está vivendo uma vida desgraçada porque acredita que a fé dele vai mudar, e já passou-se 10 anos, 20 anos e nada muda, porque talvez a tua fé não é uma fé pautada na palavra de Deus. Então primeiro ponto, para você que fala que tem fé, porque como eu já te expliquei que acreditar em Deus, até o diabo acredita e teme, Tiago 2,19, então você que está entrando agora na palavra, reveja para não perder o contexto do vídeo. Então, o que Tiago vai dizer aqui agora? Que a fé sem obra é morta. Não adianta você falar que tem fé, porque eu vou pedir as tuas obras. Não, eu quero te relembrar, que existem 2 livros que a Bíblia menciona no céu, a saber, o livro da vida, que te dá direito de salvação eterna, e o livro das obras,
que vai te dar as honras. Em 1 Coríntios vai dizer que você vai ouvir da boca de Deus os elogios que você merece. Não os elogios que você quer ouvir, mas o elogio que você merece. Porque tem gente que quer supervalorização em cima daquilo que não merece. Faz uma coisa de qualquer jeito e quer confete. Então, não, você vai ouvir o elogio e Deus vai dar honra para que você merece. E o livro das obras, a Bíblia diz que Deus é galardoador, Deus é recompensador. Então, se você acha que no céu todo mundo vai ter a mesma honra, você está enganado, está servindo um Deus diferente do meu. Porque a Bíblia diz que cada alma que você ganha é uma pedrinha que se ajunta, as pedras se ajuntam para colocar na coroa. Porque no céu você ganha a coroa, no céu você ganha as pedras na coroa, e cada uma vai ter uma pedra diferenciada de acordo com as almas que ganha. A Bíblia diz que cada alma que você ganha é uma pedrinha que se acrescenta na tua coroa, né? Tem gente que nem pedra tem, porque não ganha alma, né? E fala sobre trono. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mãe dos discípulos vai dizer: separa um trono à sua direita e à esquerda para que meus filhos reinem contigo, porque ela está vendo o trono. Em Apocalipse 3, versículo de número 21, vai dizer assim, ó: assim como eu venci, Jesus falando, assim como eu venci, e foi-me dado o direito de sentar no trono com meu Pai, assim se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que está lá em Apocalipse 3, versículo 21 e versículo 22. Então, assim como eu venci, foi-me dado o direito de sentar no trono, ou seja, eu sento no trono porque eu venci, porque Jesus só vai ganhar trono e nome acima de todos os nomes depois da cruz. Você vai perceber que no Antigo Testamento não menciona o nome de Jesus. No Antigo Testamento fala mais sobre Lúcifer do que sobre Jesus. No Antigo Testamento aparece ele de várias formas, como Emanuel, Deus conosco, como a raiz de Jessé, como a pedra angular, enfim. Mas não aparece, Jesus, porque ele só vai ganhar nome acima de todos os nomes depois da cruz do Calvário. Pastor, isso é heresia. Não, está na Bíblia. Filipenses vai dizer o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Opa, se lhe deu, não tinha. Lê direito, sabe interpretar. Se Deus lhe deu, é porque não tinha. E lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pegou a visão? Então ele lhe deu um nome acima de todos os nomes, depois que ele teve a morte de cruz. E depois em Apocalipse 3, 21 vai dizer: assim como eu venci o que? A cruz. Foi-me dado o direito de sentar no trono com meu Pai. E assim, se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Então tem trono te esperando, tem coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então há uma coroa, há um trono te esperando. E no céu tem gente que vai ser salvo, tá? E tem gente que vai ser honrado. E aquele que fala assim comigo: eu só quero ser salvo, estou nem aí para a honra, é uma pessoa que fala de uma forma também miserável. Por quê? Porque como é que um homem quer crescer na terra, quer ter a glória do homem? Como é que o homem... Ninguém entra no exército da terra com o sonho de ser um soldado raso. Meu sonho é servir o exército. E tu quer ser o quê quando entrar? Meu sonho é ser soldado raso. Eu nunca ouvi. Alguém sonha ser general, capitão, sargento, alguma coisa grande. E Deus é o quê? No livro de Isaías, aparece o Senhor como o Senhor dos exércitos. Jeremias capítulo 19 também vai dizer o quê? Jeremias 1,19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Então, o Senhor dos exércitos ele está conosco. Então nós fazemos parte de quê? Do exército de Cristo. E você quer o quê? No exército de Cristo ser um soldado raso? Quer dizer que o teu sonho é crescer na carne, mas no espírito você não quer crescer. Então, guarde isso. Quando você ganha alma, tem tanto galardão, que a Bíblia vai dizer que são milhares de pecados perdoados quando você ganha uma alma. Você sabia disso? Quando você ganha uma alma, você ganha pedra na coroa. Não tem nada que você faça para Deus, senão
ganhar alma. Ah, eu leio a Bíblia para Deus. Você não lê a Bíblia para Deus, você lê a Bíblia para você. Porque a Bíblia vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem perece por não conhecer é você. Deus é o autor. Existem mais de 40 escritores na Bíblia. Existem mais de 40 escritores na Bíblia. Calma que eu só vou pausar aqui. Pronto, voltei. Existe mais de 40 escritores na Bíblia, mas autor é um só, que é Deus. Então quando você lê a Bíblia, você não está lendo para Deus, contando uma história para Deus. Ó, eu vou ler para o senhor aprender, hein? Vamos lá? Meus irmãos, que... Não, você não lê para Deus. Ele é o autor. Ele sabe muito mais do que a própria palavra menciona. Ou seja, ele sabe muito antes do Gênesis, ele sabe muito depois do Apocalipse. Porque Deus é ilimitado. A Bíblia diz que não deu para colocar tudo em livros, que se colocasse tudo em livros, não comportaria. Então isso aqui, a palavra, é apenas um resumo para a nossa fé cristã, mas não é tudo. Tem muito mais ainda para ser revelado. Por isso que Paulo vai falar que conhece um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sabe, mas que foi ao terceiro céu e viu coisas que não são lícitas a falar. João também vai engolir os jolinhos e vai ter que morrer com aquele segredo de Deus, porque também não podia falar. Então tem muita coisa aí, muita coisa que João não falou no Apocalipse, e nem Paulo falou na carta de Corinto, que são os mistérios de Deus. Então quando você conhece a palavra, ela vai te dar um impulso inicial para quem quer conhecer de fato o Espírito Santo, né? Então vamos lá. Então, se você quer a honra de Deus, né, porque o ladrão da cruz, ele foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Salvação é uma coisa, honra é outra. Lembra do livro da obra, o livro da vida? O livro da vida da salvação, o livro da obra fala sobre galardão, sobre as honras que Deus vai lhe dar. Porque lembra, irmãos, que a nossa vida, ela é pesada numa balança. A Bíblia vai dizer que quando o rei, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, tem uma visão da mão misteriosa escrevendo na parede, o que Deus escreve ali? Mene, mene, tekel, passim. Só que ninguém conseguiu decifrar o que significa mene, mene, tekel, passim. Nem os feiticeiros, nem os astrólogos, nem o rei, nem os seus príncipes, seus eunucos, ninguém, a não ser Daniel, que tinha o Espírito de Deus. Só entende o idioma de Deus, só entende a letra de Deus quem tem o Espírito Santo. Que quem não tem o Espírito Santo não entende o que Deus fala. Quem não tem o Espírito Santo pode ser rei, que não entende o que Deus escreveu na parede. A mão misteriosa escreveu mene, mene, tekel, passim. Então quem é rei, mas não tem o Espírito Santo, não entende o que Deus quer falar. Então tem gente que está me ouvindo aqui, que é temido pelos homens, que é empresário, que é rico, que é bandido, que é polícia, que é famosinho, e que entende as coisas da terra, mas não entende as coisas do céu. Só vai entender o que Deus escreve na parede quem conhece a letra de Deus, e quem conhece não o Espírito Santo. Então, só vai entender o que Deus quer falar quem tem o Espírito Santo, e não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo quem entrega a sua vida para Deus. Só tem o Espírito Santo quem busca para receber o Espírito Santo. E se você buscar o Espírito Santo, você vai receber. O que diz Joel? Que nos últimos dias, que últimos dias é esse que nós vivemos? Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então toda a carne que quiser receber o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo, vai receber. Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus e não tinham o Espírito Santo. Só vai receber o Espírito Santo em Atos, quando vai dizer, capítulo 12, a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Então, se você não tem poder ainda, na fé cristã, é porque você não recebeu o Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda aqui, para a gente acelerar e almoçar, que a fé sem obra é morta. Tiago vai terminar capítulo 2, no versículo 26, falando o quê? Que assim como o nosso corpo sem o Espírito é morto, assim a fé sem a obra. Vou falar de novo. Se a pessoa entra em coma e ela está ali igual morta, mas automaticamente ela está viva, porque o Espírito ainda está ali, então, mas ela não se mexe.
Se parar o coração e o cérebro continuar funcionando e tiver uma reanimação, ela continua viva, porque o espírito está ali. Mas é impossível alguém se manter vivo se Deus tirar o espírito. Porque o que te deu vida não é o corpo, mas sim o que está dentro do corpo, que é o espírito. A Bíblia vai dizer que quando Deus faz o homem do pó da terra, ele sopra sobre as narinas dos homens o quê? O seu espírito. Então o que dá vida, tudo que tem vida, tem o Espírito de Deus. Deus que dá vida, porque Ele é autor da vida. Então o que acontece? Tem gente que tem o Espírito, não o Espírito de Deus, o Espírito do homem agora falando, né? O seu eu espiritual, não o seu corpo carnal. Então quem tem o seu eu espiritual, tem gente que está em coma espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer na carta de Coríntios, quando fala da Santa Ceia, que quem toma da ceia, da Santa Ceia do Senhor, de uma forma indigna, é por isso que muitos dormem. Né? Esse dormir não está falando sobre morte física, mas de morte espiritual. O que tem de morte espiritual na igreja, não é verdade? A Bíblia vai dizer, tem fama de que vive onde? Na carne. Mas está morto. Morto aonde? No espírito. Apocalipse não vai dizer isso? Então tem gente que está vivo, mas vivo na carne. E morto no espírito. Por isso que não entende as coisas que se pregam. Por isso que não entende muita coisa que eu vou falar. Porque a Bíblia vai dizer que só os espirituais entendem as coisas espirituais. Porque é pelo Espírito que é discernido. Então Deus fala através do Espírito Santo no teu espírito o que Ele quer falar. As mensagens. Por isso que tem gente que lê a Bíblia e não consegue entender. Por quê? Porque quer ler a Bíblia na carne. A Bíblia não é um livro carnal. A Bíblia é um livro espiritual. E você só entende a santa palavra de Deus se você ler no espírito. Se você ler na carne, você não vai entender nada. Se você ler na carne, você vai achar um livro chato. Se você ler na carne, você vai ficar perdido. Se você ler na carne, você não vai entender. Como é que pode uma pessoa que às vezes é tão formada em curso, faculdade, como é que pode uma pessoa que é tão inteligente na carne não entender a Bíblia? E tem gente que nem completou, né, o 2º grau e consegue, mas tem o Espírito Santo e entende a Bíblia. Eu conheci um irmão meu chamado Tiago, ele trabalhou comigo, ele era analfabeto, ele não sabia ler e escrever, e o Espírito Santo ensinou o Tiago a ler e escrever. E ele aprendeu, a primeira coisa que ele aprendeu a ler foi a Bíblia. E ele prega, e ele entende mais a Bíblia do que gente que não é analfabeto. Gente que cursou, fez faculdades, cursos, ricos, e que não entende a Bíblia, porque a palavra, para ser entendida, não quer uma mente carnal boa, mas sim a espiritual. Por isso que Paulo vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor, ou o seu intento, senão nós, que temos a mente de Cristo. Então só entende o que Deus quer falar quem tem a mente de Cristo, que aí vai pensar da forma que Deus pensa, e vai agir da forma que Deus age. Então escute. Então o que o Tiago está dizendo aqui? Que a fé sem obra é morta. Ele vai usar um exemplo de que se, versículo 15, que se você encontrar um irmão ou uma irmã que estiver pelado, nu, e tiver falta de comida, e vocês falassem para eles, vai em paz, se aquentai-vos, se esquenta, coma, mas você não der alguma coisa para ele se vestir e nem ele para comer, de que proveito valeu você abrir a boca? Então aprenda uma coisa, a fé sem obra é morta. Não sou eu que estou falando, é Tiago, é Deus através da sua santa palavra. Então vamos parar de comentar, de falar, de pregar, de expressar fé, se você não tem. Porque em Hebreus 10, 38 vai dizer, o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. O que diz Hebreus capítulo 11? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia vai dizer que se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para transportar um monte de um lado para o outro, se precipitar até ao mar. Né? Você vai dizer a esse monte, sai daqui, se precipite ao mar, e ele vai ter que obedecer. Então, se você nunca viu um monte se movimentando, talvez você não tenha uma fé. Então, a Bíblia diz que a oração da fé salvará os enfermos. Então, se você tem fé, automaticamente os enfermos serão curados. A Bíblia vai dizer que todos os milagres, a maioria dos milagres que Jesus faz, fez, e ele vai dizer o quê?
A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Então quem faz o milagre é Deus, mas usando a fé daquele que o buscou. Então, quem devolveu a visão do cego de Jericó foi Jesus, mas quem teve fé para clamar foi o cego. Quem curou a mulher do fluxo de sangue foi Jesus, mas quem teve fé de se rastejar e tocar na orla de Jesus foi ela. Quem quis entrar na casa de Zaqueu foi Jesus, mas quem teve fé de subir numa figueira brava para chamar a atenção do mestre foi Zaqueu. Então, todos os milagres quem faz é Deus, mas através da sua fé. Por isso que uma pessoa, a Bíblia diz sobre um homem que precisava de uma cura, precisava de um milagre, mas em vez de ele pedir a cura dele, me cura, Senhor, realiza um milagre na minha vida. O que ele vai dizer? Ele vai orar dizendo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque ele sabe que não adianta pedir a cura se ele não tiver fé. Então ele vai dizer: me ajude na minha falta de fé. Uma mulher que é estrangeira, saber de Cananeia, vai vir andando buscando um milagre pela filha dela, que estava precisando de uma libertação, e quando ela vai pedir um milagre para Jesus, Jesus vai dizer: não é lícito eu tirar pão dos filhos para dar para cachorrinho. Ou seja, Jesus vai chamar ela de quê? De cachorrinha. E mesmo assim ela vai dizer: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai do prato do Senhor. Sabe o que Jesus vai dizer? Tua filha já acabou de ser curada, porque nem em Israel, nem nos meus filhos eu vi tamanha fé. Ou seja, tem muito estrangeiro que tem muito mais fé do que os filhos. Vou falar de novo: tem muita gente que nem religião tem muita gente que nem igreja vive, um templo, que a igreja somos nós, e tem mais fé daqueles que não saem do culto. Está quarta-feira, está sexta-feira, está domingo, vive dentro da igreja, do templo, já dorme lá, mas na hora de demonstrar fé, ele é reprovado. E tem gente que quase não vai, ou nem vai, mas tem uma fé em que Deus se agrada. Porque Deus, para batizar com o Espírito Santo os seus discípulos, estava todo mundo dentro do cenáculo em Atos capítulo 2. Mas para Deus entrar e derramar o Espírito Santo na vida de Cornélio, que era um gentio e que não estava dentro do templo, foi dentro da casa de Cornélio que o Espírito Santo desceu, porque Deus se atentou para a esmola que Cornélio fazia, né? Ou seja, para Cornélio fazer atos de bondade, é porque ele tinha fé. Então a pergunta é: como é que está a tua fé? Não adianta, gente, falar que tem fé se você não tem obra. Porque se você falar que tem fé, eu vou falar: então me mostre tuas obras. Aqui que eu estou falando não é questão de salvação, porque não é salvo nem pela fé e nem pela obra. Tiago está dizendo: a tal fé pode te salvar? Então quando a Bíblia vai mencionar algumas vezes falando sobre fé, conectando com a salvação, está misturando com a obra, porque a fé sem obra é morta, é igual um corpo sem espírito. Tiago disse isso no versículo final do capítulo 2, e acabamos de ler. E você, se quiser entender, você entende. Você só não entende se você não quiser, porque eu estou deixando bem claro, específico, mastigado, de uma forma como se estivesse dando alimento para uma criancinha, para que todos possam comer do alimento. Então é isso que eu quero falar para você. Para de falar que tem fé. Eu tenho fé e Deus não me honra. Porque se tu tem fé, eu vou pedir as tuas obras. Me mostre as tuas obras. E me fala que tem fé, e eu vou pedir para ver as tuas obras. Mas me mostre o tamanho das tuas obras, e eu direi o tamanho da tua fé. Pegou a visão? Então não adianta falar que tem fé, que Deus vai curar a tua mãe dessa enfermidade, se você mesmo não coloca a mão e ora com fé dizendo: está curado em nome de Jesus. Não adianta falar que você que tem fé que o diabo vai cair por terra, se você mesmo não tem autoridade de orar dentro da tua casa, ou quando alguém se manifesta, de você botar o demônio para correr. Às vezes é bem capaz o demônio manifestar em alguém da tua família e você ligar para o pastor expulsar. A libertação não é o dom. Dom é curar, dom é profetizar. Está em 1 Coríntios capítulo 12. Dom é falar em línguas, dom é discernir línguas, dom é sinal e maravilha. Dom, né? A fé também entra na classe dos dons, porque tem gente que tem um dom de fé, que é uma fé grande, né? Acima das demais. A fé da palavra, o dom da palavra. Agora, libertação não é dom. Libertação é para todos. Eu acredito que uma igreja
ela precisa trabalhar mais com a libertação do que com os dons espirituais. Porque não adianta eu revelar para alguém se esse alguém tiver possesso endemoniado. O que adianta ele receber uma revelação que eu vou falar a vida dele toda? O que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, se Deus não te trazer a libertação para ele. Porque quando Jesus vai em Gadara, Jesus vai para libertar o homem que estava possesso. Não vai curar, não vai revelar, vai libertar. Então, a viagem toda que Jesus fez, a tempestade que ele enfrentou nas águas, no mar, até chegar em Gadara. Amor, cadê a Luna? Dá uma olhada nela, porque eu acho que a portinha da escada está aberta. Então fecha aí para mim, por favor. Então o que acontece? Jesus vai atravessar o mar todinho em direção a Gadara, vai enfrentar tempestade, para quê? Para libertar um rapaz de espírito malignos. Ele estava possuído por uma legião. Então, para você ver a grande necessidade de ser liberto. Aí alguém fala assim, ó, eu não tenho um demônio, eu nunca me manifestei. Vai nessa. Os demônios piores são aqueles que têm dificuldade de se manifestar. Porque demônio que se manifesta sozinho é demônio fraco. Você pode ver que na maioria das igrejas aí, você quase não vê mais libertação de demônios, de templos. Tanto templo aberto, templos bonitos, tem templo com ar-condicionado central, com aqueles painel de LED, sai fumaça do chão, o povo dança que é uma beleza, canta, parece até um show. A pregação é igual o coach, motivacional, que tu sai com a tua carne animada, uau! Mas você não vê um demônio manifestar. Por que não manifesta os demônios? Os demônios estão de férias, estão tomando banho lá na praia de Cancún? Por que parou a libertação? Então eu acredito que a libertação, ela tem que ser mais, ter mais prioridade dentro de uma reunião, até mesmo do que o dom. Não desvalorizando o dom, porque o dom ele edifica, exorta, consola, encoraja a igreja. Mas primeiro nós temos que trabalhar com a libertação. Porque não adianta nada. Não adianta nada. É por isso que tem muitas igrejas que tem espírito de adivinha e ninguém expulsa os demônios, como Paulo expulsou da menina em praça pública, que dava lucro para os seus senhores. Por isso que tem muita igreja. Eu vou falar uma coisa. O que eu falo não é um acontecimento secreto. O que eu falo é um ocorrido diante da igreja lotada. A gente estava cultuando a Deus aqui no recreio. Veio uma missionária com a filha de uma igreja renomada, conhecidíssima, e o pastor manja muito na palavra, e a missionária se manifestou endemoniada no altar, e a filha dela, olha a vergonha que a pessoa sentiu na hora da oração. Te odeio, vou matar. E aí? E é missionária, automaticamente nunca deve ter se manifestado, porque se tivesse se manifestado, o pastor dela não consagraria ela missionária. Ou tem como consagrar uma missionária endemoniada? Possessa. Que é uma coisa, crente não pode ficar possesso pelo diabo. Porque 2 corpos não atuam ao mesmo espaço. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do diabo. O que a Bíblia vai dizer? Não deixe lugar ao diabo. Porque Pedro não ficou possesso. Uma coisa é você dar brecha. Uma coisa uma hora do seu dia, ou uma vez na sua vida, você ter dado lugar, brecha para o diabo. Caiu, a seta do maligno entrou, o dardo inflamado do inimigo conseguiu entrar. Agora, o dardo inflamado, a seta do maligno entrar, não quer dizer que você está possuído, porque posse, o que é posse? Eu tomei posse dessa casa, ou seja, eu comprei essa casa. Essa casa é alugada, então eu estou aqui usando, mas não é minha. Você é propriedade de Deus. Quando você entregou a sua vida para o Espírito Santo, você está falando, Espírito Santo, habita dentro de mim. E se o Espírito Santo habita dentro de mim, o diabo não pode entrar. Por que a Bíblia vai dizer? Que saindo o diabo, saindo o espírito mau, o demônio, rodeando e encontrando a casa vazia, a saber, o seu corpo vazio, volta a ele e 7 piores. Ou seja, ele só volta com 7 piores se ele encontrar o quê? A casa vazia. E o que o nosso corpo é? Templo. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então teu corpo é uma casa.
E dentro dessa casa ou vai morar o Espírito Santo ou vai morar o diabo. Agora os dois não moram juntos não, porque o Espírito Santo não divide casa com o diabo. O que a Bíblia vai dizer? Não tem como sentar na mesa com Deus e ceiar no cálice com demônios. Ou você serve a Deus ou o diabo. Porque não tem como servir a dois senhores. Há de agradar um e de aborrecer outro. Porque tem gente que acha que está no meio termo. Faz coisas de Deus, mas faz coisas para o diabo. Serve Deus e serve ao diabo. Outrora faz as coisas santas, outrora ama viver nas coisas profanas. Outrora louva a Deus e outrora canta para o diabo. Então não tem como. Não tem como. Amor, você traz um copinho d'água para mim? I love you. Que acabou. Que eu vou acabar aqui a live. Porque quando eu falo live, eu falo que vou acabar, mas é Deus falando, deixa ele falar. Entendeu? Então, quem é que está na tua vida? Quem é que é dono da tua casa? Quando eu falo da tua casa, não é física. Da tua casa espiritual. Se é Deus, então a tua casa física, o teu carro, tudo é dele. Nada é teu. Porque você não pertence a você. Você não é dono do seu próprio nariz. Alguém manda em você. Nós temos um dono, nós temos um pai. Jesus vai dizer, esta é minha igreja. Posse minha. Nós somos a igreja de Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que a mulher é feita para o homem. Homem feito para Cristo. Cristo feito para Deus. Tudo aqui pertence a nós, e nós pertencemos a Cristo, e Cristo a Deus. Por isso que Jesus vai dizer, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então guarda isso na tábua do teu coração, para nunca mais ser esquecido. Que tipo de vida você vive? Às vezes você reclama com Deus, e a Bíblia vai dizer, pode o vaso contender com o oleiro? E a Bíblia vai dizer, do que o homem questiona? Dos seus próprios erros? O que o homem reclama? Dos seus próprios delitos? Dos seus próprios pecados? Então a maioria das pessoas que vive reclamando com Deus, eles não reclamam de Deus. Eles reclamam com Deus. Mas a verdade, eles tinham que reclamar de si próprio. Porque nós somos o que nós escolhemos ser. A Bíblia vai dizer, eis que pus diante de ti dois caminhos, da bênção e o da maldição. Escolhe, pois, qual você vai seguir. Deus não vai quebrar o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha. É você que escolhe a sua vida. Você reclama do trabalho que você escolheu ou aceitou entrar. Você reclama do relacionamento que você escolheu entrar. Você reclama das suas escolhas. Por isso que Paulo vai dizer que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele está renunciando à sua vontade. Não vive mais Paulo, Cristo vive em mim. E quando eu vivo Cristo, eu não sigo meus planos, porque o homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, se o meu sonho é comprar aquilo, mas eu sirvo a Cristo, então eu oro. Senhor, se não for da tua vontade eu adquirir isto, então não permita. E pode estar tudo dando certo, vai dar uma viravolta que o cara vai desistir. Ah, não vou vender para você não. Por quê? Porque eu não sei, não quero vender mais. Aí você não compra, aí você fala, Deus não quis. E lá na frente tu vê que Deus te honrou com uma coisa muito maior, muito melhor do que você tinha pedido, e você fala, graças a Deus que Deus não me ouviu naquele pedido. Às vezes você fala, Senhor, eu posso ter amizade com essa pessoa, eu posso me relacionar com essa pessoa, eu posso assinar esse contrato, eu posso viajar, eu entro nesse clube novo de futebol que está me chamando, eu aceito tem uma pessoa querendo passar um ponto de um trabalho para me pegar, aceito ou não aceito, eu saio ou não saio do meu trabalho, eu saio ou não saio desse quintal. Mas a Bíblia diz, o homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então quando eu coloco a minha vida para o Espírito Santo me guiar, porque a Bíblia diz que todo mundo que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo, assim como a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, assim todos aqueles que é nascido do Espírito e são guiados pelo Espírito Santo, então é o que eu vou falar para você, é isso que eu quero falar para você. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não faz nada se o Espírito Santo não deixar. Você sempre chama a Deus. O problema daquelas pessoas que não têm o Espírito Santo é que eles não perguntam nada, eles saem fazendo. Aí quando dá errado, eles querem chamar Deus para resolver. Eles entram sem orar. Aí depois que entra e dá errado, resolve aqui, Jesus. Ah, meu Deus, meu amigo, não sei o que, meu relacionamento. Não sei o que. Por quê? Porque fez coisas sem perguntar ao Espírito Santo.
quantas coisas eu fiz de burrada, quantas coisas eu fiz de burrice, de idiotice, na época da minha imaturidade cristã, porque nós temos idade também no mundo, no espiritual. Um dia Deus usou uma mulher para mim que eu não entendi. Ela falou assim, eu era garota, eu vejo você como um menino por fora, mas eu tive uma visão e eu vi você como um ancião, eu vi você velho, um ancião no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual tem gente que é velho, no mundo carnal, tem gente que está me ouvindo agora que tem 90 anos de idade e é um bebê no mundo espiritual, ao ponto que Paulo vai dizer, não sejais como criancinha. O que Paulo vai dizer na primeira carta de Coríntios? Porque eu tenho pregado de forma carnal, porque vocês são carnal, e tenho dado comida como dá para criancinha, leite e não comida forte. Paulo vai dizer isso. Então tem muita gente que tem 90 anos de idade no corpo, mas no mundo espiritual é um bebê. É um bebê, não entende nada. E eu conheço garoto da nossa igreja, tem profeta na nossa igreja lá, de 9 anos, 10 anos, 11 anos, Cadu, Cauã, Giovana, que são meninos, criança. Acabou o culto, dá boneco para ver se eles brincam. Acabou o culto, leva para brincar, que eles vão se divertir. Mas na hora do culto, quando a gente fala das coisas espirituais, eles conseguem entender muito mais a palavra, eles conseguem muito mais entender os mistérios do mundo espiritual, porque Deus está usando eles em profecia, do que muito velho que senta ali. Tem gente que senta com anel de ouro, né? Com a vaidade, aquela aliança que cobre o dedo inteiro, porque a aliança não é feita na carne, é feita no Espírito. Você tem uma aliança com o Espírito Santo? Você tem uma aliança com Deus? Então me mostra a aliança. Cadê a aliança? Eu tenho uma aliança com Deus. Cadê a aliança? Porque a aliança não é feita na carne. A aliança é feita no Espírito. Tem gente que tem uma aliança de ouro, que é um cano, cobre o dedo, mas quando sai, coloca a aliança tão cara, um carro é a tua aliança, no chaveiro e traz a esposa. De que vale essa aliança tão cara, se não uma vaidade para mostrar para os outros que tem condição financeira? E eu conheço gente que não tem aliança física, mas é fiel, mas serve a Deus. Então, é isso que eu quero falar para você. Você tem uma aliança com Deus? Então não tem como você ter aliança com Deus, não tem como você ser noiva de Cristo, tendo um caso com o diabo, que não dá. Deus procura em você fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Ser fiel não é ser fiel hoje e amanhã ser infiel, é ser fiel até a morte. Então busca andar, dê o seu melhor, porque perfeito a gente não vai ser. O problema não é o homem que cai no pecado de uma forma acidental. Se irou, sem querer ele pecou, acordou num dia ruim, errou. Foi um erro que não foi procurado, foi um erro que a sua carne, Paulo vai dizer que tem pecado que ele não peca, mas senão o corpo que ele peca, o corpo corruptível. Então automaticamente ninguém é perfeito. Mas o problema não é o pecado, o problema é o se prostrar. Porque quando a gente cai no pecado, a gente se afunda mais ainda no pecado. O que a Bíblia vai dizer? Aquele que está santo, se santifique mais. E aquele que está limpo, se limpe mais. Então a tendência é, para aquele que busca Deus, crescer na busca, ser mais íntimo de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Então é normal. Eu tenho vídeos meus de Deus me usando em revelação, quando eu tinha lá para os meus 19 anos, meus 18 anos, que você vai ver ali, Deus já me usando em revelação. Que Deus me usa em revelação para você desde os 14 anos, foi o segundo dom que o Espírito Santo me deu, porque o primeiro foi o de línguas, e depois foi o da profecia, e assim foi vindo os outros dons, né, de acordo com a necessidade. Então, por misericórdia, né, o Espírito Santo tem colocado em nós os dons espirituais para edificar a Santa Igreja. Agora, se você pegar um vídeo meu, Deus me usando ali com meus 18, e pegar um vídeo atual, é o mesmo Espírito, mas é uma maturidade espiritual muito maior. Ou seja, os detalhes que o Senhor me usa hoje por revelação são muito mais profundos do que eu comecei. Igual o Ezequiel, ele começou a andar um côvado, aí as águas bateu no tornozelo. Aí ele andou mais um côvado, bateu no joelho. Aí ele andou mais um côvado, bateu na cintura. Ele andou mais um côvado, a água bateu no peito. Andou mais um côvado, já não batia, não dava mais botar o pé no chão. Então, com Deus, é côvado. Tem gente que quer subir no mundo espiritual de elevador. Não tem elevador no céu, tem escada.
O que Jacó vai ver é uma escada que sai do chão, toca no céu e anjo subindo e descendo pelos degraus. Se anjo tem asa, o que ele está fazendo subindo e descendo por degrau? Ele não podia voar, mas com Deus não é sair voando. Com Deus é degrau em degrau. A cada fidelidade que você tem, a cada passo que você dá em fé, em obediência, em santidade, então é um côvado que Deus confia de te levar mais. Porque se Deus te der coisas grandes, sem confiar em você, vai te destruir. Não entendeu não? Se Deus te der uma ferramenta, se eu botar uma faca na mão, se eu colocar uma faca afiada na mão da minha esposa, ela faz uma bela comida. Mas se eu colocar uma faca afiada na mão da minha filha, ela vai se acidentar. Ela mesma vai se cortar e se machucar. Sabe Deus se vai ser grave ou não. Porque ela é um bebê, uma criança. Então, o que são os dons espirituais se não ferramentas espirituais? Se Deus colocar ferramentas, me dá ferramenta, me dá dom. O certo é pedir dom, o certo é pedir amadurecimento, o certo é pedir estrutura, porque se Deus te der dom, se você está estruturado, você vai querer usar o dom para benefício próprio. Você já pensou? Você já viu alguns vídeos, você que me acompanha no meu ministério há bastante tempo, você vai ver quantos famosos aí eu já revelei, para quantos milionários que choraram, caíram no chão, estavam tão tocados por Deus, que se eu quisesse acrescentar na carne e falar, faz isso, dá aquilo, eles dariam e fariam. Mas por que eu nunca fiz isso? Era para me estar bilionário. Até hoje eu não tenho uma casa própria. Quer dizer, quem tem uma casa própria que eu dei para minha mãe, está lá em Caxias, financiado pela Caixa, vou pagar até Jesus voltar, que Jesus vai voltar, eu não vou ter quitado aquela casa, a não ser se Deus me surpreender, porque pelo financiamento é até 2050, então, eu não era para me estar bilionário, não era para me estar trilionário, era. Que tem de gente que vocês não sabem, gente que grande da terra que me procura, e por que eu não sou? Porque a Bíblia vai dizer, não sejais usado para a sua própria vanglória. O dia que eu usar o dom em benefício próprio, o que acontece? O doador tira. A Bíblia diz que o dom enterra. O dom ele é enterrado. E quem deu? Deus. E o Deus que dá não é o Deus que toma? Ao ponto que a Bíblia vai dizer de uma parábola, Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que uma parábola da sua volta, calma aí. Pronto, voltei. Só dei uma pausa. Jesus vai falar uma parábola no livro do Evangelho de Mateus, que Jesus está voltando, e ele vai dar uma parábola de homens que vão falar, Senhor, profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, expulsamos o demônio no teu nome, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vamos lá. Para ser doutrina, tem que aparecer 3 vezes na Bíblia. Isso se eu for seguir a linha teológica. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É muito fácil entender quando você está pelo Espírito. O dom ele enterra. Porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Ele é enterrado e vai ser cobrado de você. Lembra da parábola dos talentos? Que um enterrou, o outro dobrou, o outro triplicou. E aquele que enterrou, Deus chamou de servo mau. E a recompensa seria o quê? Ranger de dente, dor no inferno. Então aprenda uma coisa. O dom que Deus te deu, ele vai cobrar. E detalhe, enterra. O dom enterra. Agora, quando Jesus vai falar no livro de Mateus capítulo 7, essa parábola de que profetizamos no teu nome, gente, é só você entender um pouquinho de linguagem portuguesa. E olha que eu não entendo muito não, hein? Mas um pouquinho que eu entendo, já é o suficiente para me entender que quando Jesus vai voltar no meu passado, no meu presente ou no meu futuro? Jesus vai voltar no meu presente. Que se Jesus voltou no meu passado, eu não subi. Que foi ontem. Se Jesus voltar no meu futuro, eu também não subi, porque eu não tenho uma máquina que me leva para o futuro. Se Jesus voltar no meu futuro, não é. Se Jesus voltar amanhã, não é mais amanhã, vai ser hoje. Porque o dia mais importante que nós temos é hoje. Por isso que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. E o que vai estar escrito em Deuteronômio? Se hoje ouvires a minha voz e guardar meu mandamento, aí você dorme e acorda, aí você abre de novo Deuteronômio, está escrito, se hoje ouvires a minha voz e guarda. Aí passa daqui a 50 anos, tu abre a Bíblia e vai estar dizendo, se hoje ouvires a minha voz. Por que não é se amanhã ouvires a minha voz, ou se ontem tu ouviu a minha... Não, se hoje, porque o dia mais importante é hoje. A salvação, ela é tomada dia após dias à força. Então, o dia mais importante é hoje. Você pode estar salvo hoje e condenado amanhã, porque amanhã você pode se desviar. Você pode estar condenado ao inferno hoje e salvo amanhã, ou hoje ainda, se você mudar de posicionamento e pedir o Espírito Santo para habitar em você. Então,
Qual é o dia mais importante? É hoje. Quando Jesus vai voltar? Hoje. Mas se não voltar hoje, ele volta amanhã? Não, vai ser hoje também. Por quê? Porque amanhã não vai ser amanhã. Quando chegar amanhã, vai virar hoje, vai virar presente. Então guarda isso. O dia mais importante é hoje. Então Jesus está usando essa parábola, fazendo aqui, para nós entendermos mais a fundo sobre a sua vinda. E ele vai dizer o quê? Que quando ele volta vai ter grupo de pessoas que vão falar: Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós curamos no teu nome, nós expulsamos demônios. É tanto que quando alguém vai falar sobre dom, fala sobre isso. Ninguém fala mais outra coisa. Por que a Bíblia não menciona mais outra coisa? A Bíblia fala que terra. É impossível Deus manter uma vida de te usando, lhe usando, você vivendo uma vida longe dele. Ou Deus vai te trazer de volta, porque uma coisa é você começar a se afastar, como Davi: se o meu corpo errar o caminho. Davi, o que Davi vai fazer no Salmo 51? Restitui em mim, Senhor, a alegria da salvação. Você está pedindo restituição da alegria da salvação porque tinha perdido. Então, mas automaticamente Deus deu oportunidade. Então ninguém que é escolhido por Deus, que está se afastando do caminho da verdade, Deus não vai, ninguém nesse afastar não vai ter um encontro com Deus, vai dizer: ó, volta. Todo mundo vai ter um profeta Natan para bater de frente com a gente, porque Deus sempre nos avisa, sempre: ó, tá indo fora, tá fraco, tá errado. E quem tá errado sabe que tá errado. Então dá a oportunidade de a gente voltar, como Davi voltou, e o Salmo 51 é o salmo mais bonito da sua oração. Então Jesus está falando o que em Mateus 7? Os homens estão dizendo: profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Como Jesus não conhece alguém que profetizou? Se o cara profetizou, ele tinha dom. Quem deu o dom? Deus. Como é que Deus não conhece alguém que ele dá o dom? É só você ser inteligente. Expulsamos demônio no teu nome. Como Deus não vai conhecer alguém que está usando autoridade para expulsar o demônio? Porque a Bíblia vai dizer que os exorcistas do livro de Atos dos Apóstolos, a saber, filho de Cefas, vai dizer o quê? Expulsamos você no nome do Deus de Paulo. O diabo vai dizer: olha, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, agora vocês quem são? Então até para você expulsar demônio, na autoridade do nome de Jesus, não basta usar o nome de Jesus se você não tem uma intimidade com Jesus. Sim ou não? Se fosse assim, qualquer um expulsava demônio. Nem os discípulos conseguiu expulsar uma classe de demônio, que Jesus expulsou e falou assim: essa casta de demônio só sai através de jejum e de oração. Significa que Jesus está ensinando a eles: ó, vocês não estão orando e jejuando o suficiente para expulsar essa casta de demônio. Então nem qualquer um que expulsa demônio. Por isso que você quase não vê culto de libertação aí, demônio se manifestando. Agora, o que Jesus está dizendo em Mateus, no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 7, dizendo que aqueles homens estão dizendo: expulsamos o demônio, curamos enfermo, profetizamos no teu nome. Que linguagem ele está usando no português? Se Jesus volta no meu presente, ele está usando a linguagem do passado. Aqui é o verbo do passado. Por quê? Porque se Jesus volta para mim hoje, e eu tenho que usar essas palavras que eles estão usando, eu usaria assim: Senhor, eu profetizo no teu nome, eu curo no teu nome, eu expulso o demônio no teu nome, Senhor. Porque eu estou falando do meu presente, e eu ainda faço, então eu profetizo. Não. O que eles estão falando? Senhor, nós profetizamos, ou seja, no passado, no meu presente eu não profetizo mais. É igual o profeta velho. Lembra o profeta velho que matou o profeta novo? São pessoas que hoje vivem à sombra do que um dia foi. Tem pastor que eu conheço que um dia era usado por Deus e hoje não é mais. Eu conheço pregador que na época pregava, debatizava muito com o Espírito Santo, hoje não prega a mesma Bíblia e não tem mais cooperação de Deus. Você vê vídeos passados que te arrepiam a alma, e você vê vídeos atuais hoje que morreu. E é o mesmo homem, tem o mesmo título de pastor, mas não tem a mesma graça, não tem a mesma cooperação de Deus, porque Deus só coopera com quem Ele envia. Se você sair da presença de Deus, você pode continuar um ótimo pregador, você pode continuar com o seu título de profeta, de pastor, de que você quiser, mas não vai ter mais a cooperação de Deus, porque Deus não coopera com erro. Então é o que eu falo para você, é o que eu ensino para você.
Quer cooperação de Deus? Então você vai ter que andar no caminho de Deus. Por isso tem muita gente aí que é taxada como profeta, que são Simão ilusionista, são os mágicos, que vivem uma vida de mentira, e pesquisa, e procura, e fala coisas que... Meu irmão, se você vai para uma igreja para ouvir uma revelação que alguém só revela o teu nome, se você vai para a igreja para alguém que revela só o número que você mora, para o endereço que você vive, meu irmão, não vai não. Não vai não, bota no Google, vai aparecer tudo. Profeta de Deus, o que 1 Coríntios vai dizer, capítulo de número 14? Que quando houver um incrédulo e indouto, e Deus usar em profecia o profeta, o que a Bíblia diz? Que o incrédulo, Deus vai falar, se houver línguas estranhas, esse é o versículo, se houver línguas eles acharão que estão loucos, porém se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos, olha, o segredo do coração deles serão manifestos, e eles se prostrarão reconhecendo que Deus de fato habita no meio de vós. O que vai fazer uma profecia ser a profecia de Deus é a pessoa reconhecer que é Deus falando, e quando Deus fala, Deus pode falar totalmente ao contrário do que você quer ouvir, porque você é acostumado com os profetas de Acabe. Os profetas de Acabe falam tudo o que você quer ouvir, só que Micaías, ele vai preso por quê? Porque ele fala, todos os profetas de Acabe, né? E quem eram os profetas de Acabe? Os profetas que eram de Deus, que se desviaram, porque quem serviu a Baal, quem serviu a Baal na época, que foi para o lado de Jezabel, eram os profetas de Deus, porque Jezabel falava, ou vem para o meu lado e serve a mim, ou vocês morrem. Por isso que Elias vai orar e vai dizer, Senhor, só sobrou eu, e Deus vai dizer o que? Elias, ainda 7.000 profetas que não se prostraram e beijaram a boca de Baal, ou seja, ainda tem 7.000 que não se rendeu e não beijou a boca, não se relacionou com o diabo, com Baal, porque na época ou você serve a Deus ou você vai para o lado do Baal. Pegou a visão? Então tem muitos profetas de Acabe que falaram o que? Vai com Josafá para a guerra, que a vitória é sua. Mas quando Micaías abre a boca para profetizar em verdade, ele vai dizer, o único que vai dizer, vai para a guerra, a vitória é de vocês, mas Acabe morre. E sabe o que Acabe vai dizer? Eu não disse, Josafá, esse cara não gosta de mim. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que quando passa 400 profetas de Acabe profetizando que a vitória é certa, Josafá, o rei, que está ali dizendo, não tem mais um não? Por quê? Porque ele ouviu 400 palavras saindo de profetas de Acabe, mas nenhuma testificou no espírito dele. Por mais que as palavras dos profetas vai que a vitória é de vocês, o que Josafá está dizendo? Tem mais um aí não? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não acredita somente nas coisas boas. Pode falar 1.000 pessoas coisa boa. Olha, vai crescer, vai soprar, vai não sei o que, vai ser o que, vai ser o que, vai ter vitória, não sei o que, não sei o que. Se eu não sentir o Espírito Santo, eu não recebo. E tem uns que querem também te disciplinar. Teve uma irmã, isso a minha igreja era bem pequenininha, o nosso ministério, né? Quando eu falo nosso ministério, você sabe para falar, porque tem gente que quer procurar. A gente tem que fazer um vídeo ao vivo aqui, medindo palavras, que tem gente que está aqui só dizendo assim, erra. Ih, errou o português, vou pegar essa parte que errou. Quando eu falo meu ministério, é o ministério que o Espírito Santo colocou sobre mim, ele habita dentro de mim. Então, melhor falando, quando a gente estava lá no ministério a qual Deus colocou sobre nós na IPTM, a igreja era pequena, era na rua Gama Lobo, tinha umas 300 pessoas lá. Na época, no início, que entrou uma mulher, aí ela começou a marchar. Aí eu estava com 3 no altar. Assim diz o Senhor contra o altar. O altar está em pecado. E não sei o quê. Aí eu fui e perguntei a ela, na hora da profecia, no meio de todo mundo, irmã, eu não sou. Eu estou vendo uma fase com Deus muito forte. É você? Não. É você? Não. Quem é, irmã? A irmã. Não, eu falei, não, quem é? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus está mostrando que o altar tem que colocar. Isso é na época. Deus está botando para colocar em ordem. Eu quero colocar. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus vai me deixar confuso. Deus revela para me dar direção ou para me deixar confuso. Então me mostra quem é e o que é para que eu haja agora. Porque eu quero obedecer se for Deus. Aí ela, não é agora não, é porque vai vir um
Não chegou ainda não. Tô entendendo já. É porque Deus tá falando comigo agora. É porque só me deu uma parte. Tá. Vai chegar um agora. Depois de um tempo. Vai vir um, nem ninguém ainda aí não. Assim que embolou toda. Aí o pessoal tudo viu. Quer dizer, se eu não faço isso, o pessoal acredita em tudo. Quer dizer, e aí? Não é ninguém de vocês não. É que vai vir um. Isso embolou. Que quando Deus fala. Foi um casal da nossa igreja lá. Isso na época, quando a igreja estava na frente já lá do Beira-Mar, feito para a igreja católica lá em São Pedro, ter foto dessa igreja lotada. Chegou um camarada muito bonito, forte, definido, parou um carrão lá branco lá atrás, importado, entrou na igreja com uma loira, a mulher com silicone, a mulher perfeita de bonita, sentou os dois lá na frente do altar, os dois com uma aliança de ouro dessa grossura, fazendo um carinho na mão. Isso que eu estou falando não é nada que aconteceu em secreto. Tudo que eu falo é onde tem testemunha. Tinha mais de 2.000 pessoas lá dentro, tá? Aí, sentou na frente pro altar. Estou eu pregando, Espírito Santo tocando em mim, causando um incômodo no meu corpo, e eu estou pregando. Daqui a pouco eu olho pro casal e eu falo assim: a aliança de vocês está muito bonita. A aliança de vocês é muito bonita. Só que assim diz o Senhor: eu conheço o intento do teu coração. Deus falando com o homem. Eu conheço o intento do teu coração. E tu veio aqui fazer prova de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A aliança é idêntica. O casal é bonito. Pena que não é casal. Tu trouxe a tua amante para dentro da casa de Deus, rapaz. Assim diz o Senhor: volta, porque tu está afastado da presença de Deus. Volta, porque senão o Senhor vem contra ti. Sabe o que o cara fez? Caiu de joelho. Entrou com uma pose e saiu quebrado. Entrou com uma pose de rico, dobrou o joelho, tomou uma posição com Deus, os dois lá chorando no meio da multidão, porque quis fazer prova de Deus. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus. Outra vez me fizeram lá, já estou indo para comer. Então é o que eu falo para vocês. Então Deus, ele fala. Deus, ele é específico naquilo que ele fala. Deus é detalhista. Jesus pode falar com você 5 minutos, ou Deus pode falar contigo em revelação 2 horas. Se foi 5 minutos, 2 horas, não interessa, você vai entender. O que você não entender, você vai entender depois, mas ele te explica. Não fica sem explicação. E você sente, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem tem o Espírito Santo tem o discernimento de espírito para entender o que é Deus e o que não é. O que é carne, o que é diabo. Fui numa igreja que a ministra de louvor cantava, daqui a pouco começava a falar em língua e rodava a igreja toda e começava a revelar. Balá, 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 balá. É só bala, balá, balá, quase com diabetes, tanto doce. Quando chegou na minha vez, que ela quis fazer, eu botei a mão na cabeça dela, se manifestou endemoniado, começou a vomitar amarelo lá, farofa de endedê, se manifestou. Isso também numa igreja de público, no meio de todos. E não foi nem na nossa igreja, no nosso ministério, foi em outra. Então é o que eu falo para vocês. Deus está te dando discernimento de espírito para você identificar o que é Deus e o que não é. O que você pode aceitar e o que você não pode. Então a palavra é, voltando para terminar aqui para me almoçar, em Mateus capítulo 7, dizendo que profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, expulsamos demônios. Então usando o verbo do passado, ou seja, eu fiz, mas não faço mais. Eu era, mas não sou mais. Então o que você fez não salva o teu hoje. Por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra de onde caíste, arrependa-te, volta a fazer as primeiras obras, se não virei contra ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro. Ou seja, lembra de onde caíste. Para você cair, um dia você esteve de pé, e Deus está mandando você lembrar onde você caiu, para você voltar a ficar de pé, porque senão ele vai vir contra ti e vai remover o teu lugar, o teu candeeiro. Do Apocalipse 2,5. Então é o que eu falo para você, entendeu? O que você fez, Deus me usava também assim, na época, eu me lembro, Deus me usava em profecia, eu também revelava, pastor, eu também orava em cura. Que Deus é esse, que começa uma obra e deixa inacabada? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vida de Cristo Jesus. Então você que é pastor, você que é missionária, você que exerce alguma função ministerial, ou você que é um cristão
que já teve algum tipo de dom espiritual e você tem orgulho de falar que fazia, mas hoje as pessoas veem que você não é mais o mesmo, você que tem orgulho de falar que fazia e hoje não faz mesmo, isso não é motivo de alegria de falar que fazia, isso é um motivo de vergonha, de dizer que Deus começou a obra com você e você interrompeu, porque isso não era para ter interrompido, isso era para ter crescido. A ferramenta que Deus te deu não era para ter ficado cega, é para ter ficado mais afiada. Então, quando você conhece algum pastor, quando você conhece alguma missionária, algum pregador, algum irmão, alguma irmã que fala, ou que você vê no vídeo, ou que você conhece, que na época fazia, que na época orava e os demônios se manifestavam, porque talvez você congrega numa igreja hoje, que o ministério na época tinha, e você pegou a parte que tinha, e hoje você pega a parte que não tem. E vocês só falam do passado, porque foi o passado que Deus foi com você. Você vai falar só da fase que Deus é com você. Aí tem gente que fala, não, porque eu me lembro que aqui também na época, eu fui pregando numa igreja muito grande, muito mesmo, e o pastor falou, não, é porque eu admiro o seu ministério, desse avivamento, né, pastor? Eu acho top, né, Deus usando o senhor, e eu também era assim, rapaz, eu também era, e eu também era canela de fogo, ele falando, e falando com orgulho, também era. Para mim é vergonha, melhor falar que nunca foi. Por quê? Porque se era, por que não é mais? Deus te largou no meio do caminho? Deus desistiu da obra? Deus desistiu do chamado? Deus se arrependeu do dom que Ele te deu? Porque o dom é irrevogável. Então, se na época você expulsava mais demônio do que você expulsa hoje, então você está com um problema. Lembra de onde caíste e volta a fazer primeiras obras. Então, se na época você profetizava mais do que profetiza hoje, então você está com problema. Você tem que voltar onde você caiu e voltar às primeiras obras. Se na época você orava e tinha mais testemunho de enfermo sendo curado e hoje não tem, então você tem que voltar ao que você era e se arrepender. Por quê? Porque se a tua igreja, se o teu ministério acabar, os poderes de Deus encerrar, né? A Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo, segundo a Tessalonicenses. Se na tua igreja, no teu ministério, né? Tô aqui igual o João, evangelista, entregando as cartas na mão dos pastores. Se na tua igreja acabou, então deixou de ser igreja para virar empresa, né? Teve um casal que me ligou 6 horas da manhã, e eu durmo tarde, aberto, 6 horas da manhã, não sou ninguém, acordei só com o olho, da direita, da esquerda, estava dormindo ainda. Minha voz é rouca, mas quando acorda é mais ainda, alô? É o pastor Leonardo falando, eu falei, oh meu Deus do céu, me ligou 6 horas da manhã, ainda tem dúvida. Falei, quem deseja? Ô pastor, desculpa estar acordando o senhor 6 horas da manhã, de estar incomodando o senhor, é porque eu faço parte da igreja tal, aí a minha filha está manifestada 3 dias, meu irmão, a filha dela, igual filme de terror, a menina se manifestou, ela disse que acordou de madrugada, quando ela olhou para frente da cama, tudo escuro, a menina sentada com o cabelo na frente, numa cadeira, quando levantou o olho, estava tudo branco, 3 dias inferno, vai e volta. E todo mundo desesperado, os próprios pais com medo da filha, mas não queria abandonar a filha e saber se ficava em casa, que loucura. Aí ele veio falar, eu fui chamar meu apóstolo para expulsar o demônio, e ele falou que não mexe com isso não, com libertação. Meu irmão, se um apóstolo que tem a vaidade de colocar o nome de apóstolo, que é o maior ministério, Efésios 4:11, uns foram chamados para apóstolo, profeta, evangelista, doutor, o maior ministério, o apostolado, ele é apóstolo, mas não expulsa um demônio. Me perdoa? É apóstolo e não expulsa demônio. Se um diácono no nosso ministério não expulsar um demônio, eu tiro ele do diaconato. Ele volta a ser obreiro, ou se não conseguir expulsar um demônio como obreiro, ele volta a ser simplesmente um frequentante dos cultos. Que isso, pastor? Como eu disse, expulsar demônio não é dom, é autoridade para todos. Então, se um apóstolo não tem autoridade para expulsar o diabo, meu irmão, o que a igreja dele está fazendo aberta? Se não mexe com o espiritual, mexe com o quê? Com o dinheiro? Então o povo é, desculpa, tolo. Sabe por que o povo é ignorante? Porque o povo tem a Bíblia, mas tem preguiça de ler. Aí acredita no que os outros falam. Ô, meu irmão, lê a Bíblia. Tudo que eu estou pregando para você não é para acreditar, não. Pega a Bíblia, abre e confirma para tu ver se o Espírito Santo não vai confirmar em você. Hã? Então é o que eu falo para você. Que tipo de evangelho você vive? Sabe por que você reclama que a tua vida não mudou? Porque talvez você ache que está no evangelho e não está vivendo o evangelho, você está vivendo um templo. Porque o evangelho é genuíno. Às vezes você acha que agora que você começou a frequentar um templo e você está reclamando, eu não vi, a minha vida não mudou. Então está dizendo, é porque templo não muda ninguém não. O que muda é o evangelho, o que muda é a palavra. Paulo e Silas estavam dentro da cadeia e ele ganhou o carcereiro, a família do carcereiro para Jesus, que o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Todos os prisioneiros que observaram foram libertos. Então quando tem
verdadeiros adoradores, que vivem o verdadeiro evangelho, ele pode estar dentro do templo, ele pode estar dentro da cadeia, ele pode estar dentro da onde tiver, que ali o milagre vai acontecer. E a mudança na vida das pessoas vai vir. Porque se a tua vida não mudou, então você não vive o evangelho. Então, volto a dizer, sai do salto, para de falar para todo mundo que você tem uma fé, a fé de Abraão, porque a fé sem obra é morta. Então está na hora de você colocar a sua fé em ação. Está na hora de você colocar a sua fé expressada por obras. E Deus vai te dar galardão. Porque existe um livro no céu chamado Livro das Obras. Estude. Você que pegou a live agora e não está entendendo coisa com coisa, reveja a live para você entender quantas pérolas preciosas o Espírito Santo deu para você comer. Aqui a live agora, talvez mais tarde eu vou fazer uma live de oração de cura. Eu vou almoçar aqui agora, talvez mais tarde eu vou entrar numa live, eu vou fazer uma oração, nós vamos pegar o copo d'água, eu falei que ia orar, mas não vou orar agora não. Nós vamos orar pelo copo d'água, nós vamos usar a nossa fé, ou então não vou nem botar copo d'água, nós vamos orar e vamos pedir para Deus curar, enfim. Mas agora é para você aprender, está na hora de você sair do bercinho, do carrinho de bebê, que só vai para a igreja se alguém te empurrar, só ora se alguém te chamar, só jejua se alguém te convidar. Então, na hora de você parar de tentar andar na caminhada cristã, sendo empurrado num carrinho de bebê, está na hora de amadurecer, já está na idade. Você que começou no evangelho hoje, tudo bem, é compreensível. Agora, você que já tem mais anos lendo a Bíblia, está na hora de crescer. Amém ou não amém? E você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Eu vou almoçar. O pessoal já está acabando ali do almoço. Eu vou começar a minha parte. Mas eu quis mais uma vez sacrificar o meu corpo carnal e deixar de comer, de me alimentar, para mim primeiro trazer o alimento espiritual para a vida de vocês. Ou seja, o teu espírito comer primeiro do que a sua carne. Então essa live aqui não tem o intuito de eu falar em línguas, essa live não veio com o intuito de eu entregar revelação, igual eu faço nas outras lives. Essa live aqui foi para te ensinar. Está na hora de você ver que tem gente que está mandando mensagem para mim, por inbox, dizendo, pastor, eu tenho 40 anos de igreja e eu estou me considerando cristão agora, porque eu não conhecia Deus assim. Ou seja, chega de perder tempo. O interesse de Deus de te salvar é maior do que o interesse dele de te abençoar. Então, as pessoas só botam no comentário, pastor, ora pela minha cura, pastor, traz meu marido de volta, pastor, a porta de emprego está desempregada. Por que as pessoas não falam, pastor, eu quero dom, eu quero ser salvo, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, eu quero viver segundo o Espírito, eu quero não andar mais segundo a carne, não. As pessoas entram só dizendo, eu quero carne, eu quero terra, eu quero um trabalho bom, eu quero que meu marido volte, eu quero que a minha saúde venha a ter blindade. Se você se aproxima a Deus só por causa disso, está na cara que você não ama, você só quer um benefício, você só quer o pão, você só quer um milagre. Então, quem ama a Deus está ali não só por causa do pão, mas por causa das palavras de vida eterna que Ele nos traz. Então essa é a palavra dessa tarde para você. Você quer o pão ou você quer o Pai? Você ama a Deus ou você não ama? Porque o filho pródigo não volta com saudade do pai. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai e gasta toda a herança, ele quer comer comida de porco. E o que ele vai dizer? Vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os funcionários comem pão. Ele está pensando no pão que os funcionários comem. E ele vai dizer, chegarei na casa do meu pai e falarei, não sou digno nem de chamar, de ser chamado de filho, me aceite como funcionário, para que eu coma pão. Então ele não volta para o pai porque ele ama o pai. Ele volta para o pai porque ele quer pão. E quando ele volta para o pai tinha deixado o quarto dele guardado, faz festa. Por quê? Porque o pai ama o filho. Por mais que o filho queria o matar antes. Porque se ele pediu a herança do pai, a herança só se dá quando o pai morre. E ele pediu a herança com o pai vivo. Ele está matando o pai antes do tempo. E quando ele volta, ainda assim o pai o ama e o aceita de braços abertos. E está lá o lugarzinho dele
sem ser ocupado, ao ponto que o irmão que não saiu de casa fica triste, revoltado com a volta do irmão, por causa daquela festa toda. Isso é bíblico. Então, o pai recebe o filho pródigo por amor, enquanto o filho pródigo está voltando porque está com fome e quer pão. Tem gente que Deus lhe abraça através do Espírito Santo com amor. E você é interesseiro, só corre atrás de Deus quando precisa do pão, só vai na igreja quando fica desempregado, só busca Deus, só faz campanha quando você fica doente, só busca Deus porque o teu relacionamento acabou ou porque você não consegue ninguém para amar. Então você só vai atrás por causa do pão. Quando você consegue o pão, perna para quem te quer, não vê nem mais a cor da tua camisa na igreja, na presença, na adoração, na busca. Quando você consegue o que você almeja, aí você não busca mais como buscava, não ora mais como orava, não jejua mais como jejuava. Aí eu tô fraco na fé, eu tô fraco. Tá fraco porque quer. Porque se eu não alimentar o meu corpo carnal, eu fico o quê? Eu fico fraco. Mas também se eu não alimentar o meu corpo espiritual, eu fico fraco. Tá fraco porque não lê a Bíblia. Tá fraco porque não ora. Então tá fraco por opção. Ou não é? Nos últimos dias os homens sentirão fome, mas não do pão que alimenta, mas da palavra. Ou seja, comparando a palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então se você não alimenta o teu espírito, ora, comendo a palavra, ouvindo o louvor, orando a Deus, vivendo, se misturando nas coisas espirituais, você está fraco não é uma novidade, você está fraco é o esperado. Ou você não consegue entender o que eu falo? Se você fala que está fraco, mas não lê a Bíblia, não tira de 24 horas, não tira 1 hora para ler a Bíblia, não ora, não jejua, não se aproxima das coisas espirituais, aí você fala que está fraco e está surpreso que você está fraco, não é uma surpresa, isso aí para mim é o esperado, não está se alimentando. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje, nesse entardecer. Em nome de Jesus, mude. Sabe que está fraco? Deus está te dando um recado. Tem pão, a mesa é farta. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão fartos. Então se você tem fome, tem sede, tem fartura, tem pão, tem maná, tem palavra, tem fé, tem mover do Espírito Santo, tem unção de Deus, tem dom para Deus te dar, tem experiência para Deus te dar, experiência de andar por cima das águas, experiência de ser arrebatado até o terceiro céu como Paulo, porque a experiência que Pedro teve para andar por cima das águas não foi para a multidão, foi para ele. A experiência que Paulo teve de ir no terceiro céu e voltar não foi para os outros, foi para ele. Tem experiência que Deus vai te usar no meio da multidão, mas as maiores experiências que eu tive com Deus não foi em cima do altar. Se você fica impressionado com as experiências que você vê pelos vídeos, irmão, se tu soubesse as experiências que eu tenho no meu secreto, são muito mais fortes, porque se eu tivesse que falar minhas experiências, que um dia eu vou botar no livro, muita gente não vai acreditar, porque são absurdas à mente carnal. Então é o que eu falo para você, então é aqui que eu menciono para você: alimenta o seu espírito, vive uma vida em Deus, não uma vida que você acha que está em Deus se enganando. Viva uma vida em Deus. Amém ou não amém? Então você busca. Porque Paulo vai dizer, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ali ele não está falando da fraqueza espiritual. Ele está falando da fraqueza carnal, porque foi me posto o espinho da carne. Mas Paulo alimenta tanto o espírito dele, que quando ele pensa que estava fraco por causa da sua carne, que é limitada, que é fraca, porque a Bíblia vai dizer o quê? Mateus capítulo 26, versículo 41. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa carne fraca que Paulo está dizendo, porque ainda que a minha carne esteja fraca, mas se o meu espírito estiver pronto, se meu espírito estiver forte, então eu consigo vencer. Até quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Agora, se o teu espírito estiver fraco, então você não vai vencer. Por isso que você vive uma vida de estou dentro, estou fora, estou firme e estou desviado. Tem gente que está me ouvindo que uma semana ele vive para Deus, uma semana ele vive para o diabo.
Tem gente que tá me ouvindo que é uma semana, ele... Jesus pode escrever a sua história. Gente, Jesus está voltando. Jesus tem que pregar. O glória seja dada a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aí da outra semana ele está fazendo live bebão. E desce cadedinho na boca. E vai subindo. Para de zoar mesmo. Aí depois de uma semana, tá ele. Voltei. Eu vou voltar pra casa do Pai, eu quero um amor. Aí depois na outra semana, já tá longe de novo. Por isso que a Bíblia vai dizer de firmes e constantes. Deus não atua na inconstância. Deus não atua na inconstância. Porque Deus não muda. Então, essa é a palavra que eu deixo para você. E torno a dizer, você que está entrando agora, reveja a live, porque Deus falou. Falou e falou poderosamente. Mas tá bom só com a parte que eu peguei. Então, se você se contenta com migalha, então você fica com a migalha. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. E quando é para comer, eu como. Então, você que tá com preguiça, quer ficar com o finalzinho, fica o final. Agora, você que viu a live toda, então que você coloque em prática tudo que você aprendeu. Então você coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou com o teu coração. Amém ou não amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu vejo pessoas aqui escrevendo, eu acho bonito, porque para expor, a pessoa é humilde. Mas ao mesmo tempo que eu acho humilde, eu acho sem nexo. Tem gente que coloca, eu sou inconstante, pastor. Pastor, eu tô fraca por opção. Uma irmã colocou aqui no meu Instagram, eu tô fraca por opção. Então a tua opção é ser fraca? Então você escolheu, você ama ser fraca? Se você sabe aonde está o defeito, então trate do defeito. Amém ou não amém? 2020, que era para ser o pior ano da sua vida por causa dessa pandemia, vai ser o melhor ano da sua história. Você não entendeu, não? Todo mundo está triste com essa pandemia. Tu acredita que eu consigo em tudo dar graça? A Bíblia diz, em tudo dar graça. Eu dou graça, porque eu vivi uma experiência com Deus, dentro do meu quarto, logo quando começou essa pandemia. E eu contei para os meus seguidores. A forma, eu já ouvia Deus falar comigo, mas dessa forma, eu nunca ouvi. Porque Deus falou com a intensidade muito forte e com o tempo. Foi de 9 da noite às 4 da manhã, acredite quem quiser. Eu nunca tive esse período tão longo, tão demorado, ouvindo a voz do Espírito Santo. Minha vida mudou. Quem me acompanha sabe que teve uma mudança radical em mim. Mas não foi mérito meu, não foi vontade da minha própria carne, porque a nossa carne nunca quer. Mas o Espírito Santo me visitou. Ou seja, se Deus te visitar pelo Espírito Santo, a tua vida ela vai ser mudada também. Você vai parar de reclamar, você vai parar de murmurar, você vai parar de viver uma vida de reclamação, porque você vai entender e você vai viver. E detalhe, Deus tem cuidado de tudo. Olha, chegou uma conta de luz com o templo fechado, quase 3 mil reais, sem fazer culto. E eu não estou fazendo vídeo nenhum pedindo oferta, nenhum. Você vai achar vídeo aí pedindo. Você vai encontrar no meu ministério aí, se encontrar um vídeo, é eu falando uma oferta de R$1 na época. Mesmo assim já faz tempo. Mas eu falei, eu confio. E Deus tem cuidado de mim em cada detalhe. Deus usou uma irmã de outro lugar, sem saber de nada, falou, ó, eu vi tua live, Deus tocou no meu coração e eu quero dizimar a partir de hoje no teu ministério. O primeiro dízimo dela pagou a conta todinha. Eu falei, meu Deus do céu, veio na conta exata. Depois apareceu outro problema, outro irmão ofertou e se preocupar para que esse Deus cuida de tudo. E eu tenho visto a mão de Deus, vou falar de novo, eu tenho visto a mão de Deus em tudo, em experiências. Tu acredita que eu tenho ganhado mais alma para Jesus trancado dentro de casa do que quando eu estava fora? Então Deus trabalha nas coisas inversas.
Deus trabalha das coisas inversas. Então, se você entregar sua vida para o Espírito Santo hoje, você vai viver aí mesmo, aonde o Brasil está quebrando financeiramente, aonde o PIB está caindo, aonde as pessoas estão presas de lockdown, aonde está todo mundo desesperado, tendo que escolher, ou morre da praga, ou morre de fome, por causa da economia. Então, há um desespero tomando conta de todo mundo. Enquanto o mundo está desesperado, a igreja de Cristo está vivendo o melhor tempo. Por quê? Porque quando a praga entra no Egito, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés na sarça ardente, o quê? Que ia enviar Moisés no Egito para libertar o povo e ia mostrar os seus sinais e maravilhas. Ou seja, Deus fala quem vai enviar os seus sinais e maravilhas, mas os egípcios chamam de praga. Ou seja, por que praga? Porque a praga atingiu os egípcios, mas o povo hebreu estava cuidado. Então, enquanto estava vindo uma praga, o povo hebreu falava assim, ó, mais um sinal e maravilha de Deus para nos libertar. E os egípcios olhavam da janela dizendo, Faraó, está vindo mais uma praga. Enquanto uns se alegravam porque era a libertação deles, os sinais e maravilha de Deus, os outros chamavam de praga. Ou seja, a mesma ação de Deus, a mesma manifestação de Deus, para um é praga, para outro é sinal e maravilha. Tem gente que está vivendo isso e está chamando de praga. Eu estou no vilarejo dos hebreus e estou chamando de sinais e maravilhas. E você? Está de que lado? Se você está vivendo praga, é porque você está no lado errado. Muda de posicionamento, muda de lado, vem para o lado do povo de Deus, que você não vai sofrer a praga, porque a praga vai tocar nas águas dos egípcios, mas a nossa tem tranquila, pode beber da fonte, porque o gafanhoto vai consumir o que é do Egito, mas o que é nosso está tranquilo. Ou seja, Deus vai fazer o palácio perecer e o povo escravo reinar. Então é isso que eu quero falar para você. Se você está vendo isso como praga, é porque você está do lado errado. Quem é protegido por Deus está guardado, está blindado, não está preocupado com nada, não está preocupado com o que vai comer amanhã, porque sabe que Deus manda a gente não se preocupar com o que vai comer, beber e vestir, porque Ele cuida de nós, como cuida das aves do céu e veste o lírio dos campos. Porque quem está andando com Deus não está preocupado que a empresa está fechada, vai fechar porque a chave de Davi que abre porta e ninguém fecha está na mão de Deus, então só vai fechar se Deus quiser que feche. Se Ele não quiser, não tem nada que vai fechar o que Deus colocou nas tuas mãos. O teu comércio, o teu trabalho, que seja o que for. Porque quem está debaixo das asas de Deus não está preocupado de pegar o vírus. Porque praga alguma chegará à tua tenda, não vai pegar. E caso tenha uma permissão de pegar, a morte para você é lucro. Todo mundo foge da morte. A morte é uma carruagem que vai te levar para o céu. Paulo vai dizer, viver para mim é Cristo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que viver Cristo. Renunciando à minha carne. Agora, morrer é lucro. É recompensa de tudo aquilo que eu plantei. Então a morte preciosa é a morte dos seus santos, dos seus justos, aos olhos do Senhor. Então, se morrer, nada mais, nada menos, vai viver a recompensa daquilo que você plantou. E se a obra que Deus tem contigo, meu irmão, não acabou, então você não morre. Eu conheço gente que está afastado do caminho do Senhor. Eu conheço gente que está afastado da presença de Deus, mas tem um chamado de Deus, que já levou 10 tiros, não morre, já capotou e não morre, já bateu com o carro e não morre, já sofreu um acidente e não morre, já caiu quando era criança e não morre, a mãe tentou abortar e não conseguiu, tu tinha tudo para morrer. Acho que se tivesse fazer um livro para você, um filme, o teu filme seria Duro de Matar. Porque o que o diabo já tentou te matar, meu irmão, não é brincadeira não. Já mandaram o homem para te matar, não conseguiu, a arma falhou, o tiro não pegou, já passou do teu lado, já capotou, já bateu, já te roubaram, já te sequestraram, já fizeram, foi tudo. Tem gente que tropeçou na calçada, morreu. Tu já caiu do 10º andar e não morre. Tu já levou tiro e não morre. Por quê? Porque Deus tem uma obra com você. E quando Deus tem uma obra com você, não é coronavírus, não é facada, não é tiro, não é arma, não é bomba, não é explosão, não é capotar de carro, não é nada que vai interromper. Deus nunca vai botar a mão na cabeça e vai dizer, perdi. Tem gente que está me ouvindo que já tomou até grande quantidade de remédio, já tentou se matar, e nem para se matar tu presta, porque não consegue interromper o que Deus tem com você. Então, se você está vivo, é porque tem projeto. E se tem projeto, então você tem que viver o propósito de Deus. É ou não é? Porque nós somos o corpo de Cristo. Paulo vai dizer que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E o que você faz com uma parte do seu corpo que não tem
propósito. Você amputa, você tira, ou você não dá valor. O que adianta ter uma perna que não funciona? Por isso que Deus colocou... Jesus, ele não veio para pegar o que anda e colocar paralítico. Jesus veio tirar o paralítico para devolver para andar. Jesus vai pegar o cego e vai trazer a visão para o cego. Porque Jesus é um Deus de cura. E ele vai te curar aí agora, você que está me ouvindo. Mas o que você faz quando algo no teu corpo não tem mais utilidade? Esse algo perde o propósito. Porque cada detalhe no teu corpo tem um propósito. Você sabia? Até os fios de cabelo que tem dentro do teu nariz filtra. Até os teus cílios têm um propósito. Você sabia que tudo tem um propósito? E não adianta. Eu não quero saber qual é a parte que você faz no corpo de Cristo. Importa que você tenha uma função e um propósito. Porque o que adianta ter mão se os meus pés não funcionar para me levar para os lugares que eu quero? O que adianta os meus pés me levar para onde que eu quero se eu não tenho mão para apalpar e pegar coisas? O que adianta eu ter mão e ter perna, né, se eu não estou ouvindo? Ou seja, cada parte do meu corpo serve para uma coisa. Tem um propósito. E se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ter propósito. Porque se você perder o propósito, Deus vai te tirar. Deus vai lhe matar. Deus vai lhe colher. O que te faz manter vivo é o propósito. A Bíblia vai dizer de um homem que ele já era rico e ele fala: vou aumentar os meus celeiros, vou fazer transbordar os meus celeiros e vou só viver do resto. E Jesus vai dizer: louco, não saberás que o Senhor pedirá a tua alma hoje? Ou seja, o trabalho dignifica o homem. Ele pensou: vou parar de trabalhar para me gozar do que eu conquistei. Deus matou. Louco, vou te pedir outra. Vai morrer hoje. Tem gente que está me ouvindo hoje que não trabalha mais por causa do dinheiro. Um dia precisou, hoje tem mais do que precisa, mas trabalha por causa do propósito. Ama trabalhar. Por quê? Porque te dá vida. Tem gente que faz o que ama. Faz com zelo. E não é mais porque precisa. Eu, enquanto houver vida em mim, eu posso estar com 90 anos, 98 anos, que eu não quero me aposentar. Se assim Deus me permitir que eu viva. Porque eu quero trabalhar a minha vida inteira. Lugar de aposentadoria no céu. Aí eu me aposento no céu. Trabalhar para Deus não se aposenta. A carne pode se aposentar, mas o espírito não pode. E a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu sou trabalhador. Eu trabalho para o reino. Paulo vai dizer: nós somos trabalhadores de Deus no edifício de Deus. Primeira carta de Coríntios. Nós somos fundamentados em Cristo Jesus. Então é isso que eu quero falar para você. Amém ou não amém? Essa é a palavra para essa tarde. Qual é a tua utilidade para o reino? Você está tão cega, que você não vê mais reino, você só vê terra. Ai, estou depressiva porque o meu... Só abre a boca para falar a mesma coisa. Chega a estar chato. Meu marido me deixou. Tu nasceu com teu marido no teu útero? Porque parece que se ele for embora, tu morre. A tua fonte de vida vem de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. É só Deus que te alegra. Ninguém casa para ser feliz. Você já é feliz consigo mesmo através do Espírito Santo. Casamento é complemento da felicidade. Quer dizer que se o teu marido te largou, você larga Deus. Quer dizer que o dia que ele morrer, tu também vai largar? Porque a mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E larga Jó, vai embora. Depois eles vão voltar, mas ela larga. E ele continua firme. Tu fala como uma louca, mulher. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Ou seja, a fé de Jó não está alicerçada na esposa. A fé que Jó tem não está alicerçada na esposa estar do lado dele ou não. A fé de Jó, ele perdeu dinheiro, ele perdeu casamento e ele perdeu saúde, mas a fé dele está intacta. Depois Deus restaura a saúde, restaura o casamento, vai ter outros filhos com a mesma mulher, Deus vai restaurar a vida financeira da Unidópolo, mas a fé dele estava intacta. Então, se tu está perdendo a fé porque perdeu dinheiro, se você está perdendo a fé porque você perdeu o teu casamento, se você está perdendo a fé porque você está perdendo a saúde, é porque o Espírito Santo que habitava na vida de Jó
não habita em você. Porque a tua fé não está ligada em Deus, está ligada em coisas. Então essa é a palavra que eu tenho a dizer para você. Se anima, queira se animar. Queira se animar. Por quê? Ah, meu marido vai voltar, pastor. Se for para ser de Deus na tua vida, então ele está fazendo um processo. O Espírito Santo está mudando você, porque alguma coisa fez para terminar. Então o Espírito Santo está tratando você, está tratando dele, para quando se unir, não ter mais aquela brecha para o diabo, para o inimigo acabar de novo. Então vai voltar melhor. Mas se não voltar, então não era de Deus para a tua vida. E o que às vezes você chama de perda, Deus chama de livramento. E o melhor de Deus está por vir. Você entendeu o que eu falei? Ou não entendeu? Ou seja, Deus é Deus que te honra. Deus é Deus que te honra. Até, eu estou desempregado. Eu já trabalhei como garçom. Eu já trabalhei como mensageiro. Eu já trabalhei no lixão. E todos lugares que eu trabalhei, no lixão foi uma semana só. Meu vizinho tinha lá, falou que ia me dar 600 por mês. Eu passando uma luta aqui só. Falou para mim e para um amigo meu. Depois já estava trabalhando mais de uma semana, só foi uma semana lá. Ele falou que era 300 para cada um dividido. E pensa numa luta. Pensa numa prova. Deus abençoe e mude a vida das pessoas que lá estão. Porque é difícil. Então eu passei muita luta na minha vida também. Mas tem gente que passou mais luta do que eu. Porque chegou uma fase que eu só comia ovo. Mas eu ainda comia ovo, tem gente que nem come. Eu teve uma parte que dormiu 4 numa cama só. Mas eu ainda tinha uma cama para dormir com 4. Era de lateral, minha perna acordava formigando, porque o sangue não circulava. Mas tem gente que nem cama tem, dorme debaixo da ponte. Então não tem que ficar se vitimizando, não. O importante não é como eu comecei, é como eu estou hoje. E eu não reclamo de que Deus me tirou dos empregos. Por quê? Porque hoje eu tenho uma vida melhor do que dos patrões que eu tive. Olha só. Hoje eu tenho uma vida, porque eu tenho contato com alguns até hoje, e hoje eu tenho uma vida melhor. Porque eu permiti o Espírito Santo fazer a obra dele na minha vida. Ou seja, eu não posso reclamar da onde Deus me tirou, porque Deus tem algo muito maior preparando para mim. Deus não faz gemendo de pano velho e pano novo, e nem coloca vinho novo em odre velho. Então às vezes você está reclamando de uma coisa que Deus tirou para melhorar. E tu está reclamando. Ou seja, hoje eu vivo o melhor tempo de Deus da minha vida porque eu aceitei o Espírito Santo reger a minha vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Mas você tem que deixar. Você fica lutando. Você fica retendo. Alai, Jomir, Gevewitz, Mai, Vauitz, Mai. Delezuim de forgevemi otsmi ovovas now e jesmi levai jomi antefa. Não retenha o meu espírito, diz o Senhor. Para de lutar com o meu Espírito Santo. Para de impedir a minha obra ser feita na tua vida, porque eu não vou quebrar o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha. Ou você aceita e eu faço, ou você não deixa e eu não vou fazer, porque eu não vou invadir. Eu só entro em casamento que me convida. Lembra da festa? Now it is me, vovotsma. Deus está falando com alguém aqui agora. O que eu quero fazer na tua vida está atrasado. Já era para você estar vivendo desde 2017, desde 2018. Mas você fica relutando com o meu espírito e você não vive. Reva, wit, os mova, o jema, wixi, emememioxa, yadé. Tem gente que está sentindo um arrepio no corpo agora. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo testificando no teu espírito que a palavra é para você. Até quando você vai atrasar a minha obra na tua vida? Até quando você vai atrasar o meu movimento na Avá? Glória a Deus. Não é a resposta que tu queria? Não é a resposta que você estava pedindo a Deus? Então Deus está te dando resposta. Não é um direcionamento que você queria? Deus está te dando direção. Toma o posicionamento com Deus agora. Para de ficar enrolando Deus. Amanhã eu volto, um dia eu vou voltar para a igreja, porque o dia que eu voltar para a igreja eu não saio nunca mais. Não, eu sei que eu estou fora, mas o dia que eu voltar, se tu morrer agora, para de contar, para de ser presunçoso, porque a Bíblia vai dizer, não fazer plano para o dia de amanhã, porque não sabe se o dia de amanhã vai chegar.
Basta que cada dia cuide do seu próprio mal. É para hoje. Se tu tá ouvindo essa palavra agora, é para agora. Eu tô agora, até hoje, sem almoçar. Tô até agora sem almoçar. Ontem eu fui jantar na hora do almoço, que eu fiz uma live. Mistério de Deus na hora do almoço. E eu tô aqui de novo para falar para você. E eu não tô jogando pérola pros porcos. Eu não tô dando de valioso para quem não dá valor. Não, eu tô pregando para alguém que a palavra está entrando no coração para germinar, porque a palavra não volta vazia. Alguém está sendo alcançado, pelo amor de Deus. Alguém está mudando de vida por causa dessa palavra. Para de atrasar a obra que Deus tem na sua vida. Porque Ele está te dando chance, Ele está te chamando, Ele está te dando oportunidade. Só que vai chegar um momento que Ele vai falar: ou levanta e se arrepende, e levanta da onde você caiu, Apocalipse 2:5, ou eu vou remover o teu lugar do teu candeeiro. Depois você não reclama. Procurai ao Senhor enquanto Ele permite ser encontrado. Então busca a Deus enquanto Ele permite, porque Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou Saul. Depois Saul quis buscar Deus de todas as formas, foi até na necromante tentar, e não conseguiu, porque Deus havia rejeitado, não falava mais por sonho, por visão. Então aproveita que Deus está falando contigo na palavra, aproveita que Deus está falando contigo na live, aproveita que Deus está falando contigo por intermédio de profeta, é porque o Espírito Santo tem algo com você. Quase 500 mil de seguidores no Instagram, mais ainda no Face, juntando tudo, quase 3 milhões. Teve vídeos que já bateu 15 milhões, até mais. E você está assistindo? Você foi escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo por Deus. Então, se você é escolhido a dedo por Deus, coloque em prática. Aproveita enquanto Ele está te chamando. Aproveita enquanto Ele permite que você o encontre. Porque o dia que Ele também fechar a porta, não vamos pregar só um Deus que abre porta, não. Vamos pregar direitinho, porque no mesmo versículo que fala que Deus tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, continua o versículo que fala também que Ele fecha a porta e ninguém abre. Ei, aproveita enquanto a porta está aberta, Ele está te chamando, porque o dia que Ele fecha a porta, Ele não abre. Você lembra das 10 virgens, que 5 tinha azeite e 5 era louco e não tinha? As que ficaram de fora ficaram batendo na porta e a porta não abria, porque o noivo não abriu. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus está com a porta aberta dizendo: entra que dá tempo. Entra porque eu te quero. Entra porque o Espírito Santo te escolheu. Agora, se você não quiser, seja homem e seja mulher, para que no dia que você bater na porta e a porta não abrir, se Deus não quiser, você não reclamar e dizer que Deus é ruim. Para você não reclamar e dizer que Deus é mau. Para você não reclamar que Deus não é bom. Não, Ele é. É você que é teimoso. Uma coisa que você não vai poder reclamar no céu é por falta de oportunidade. Então, se você não quer, meu irmão, aí o problema é seu. Por quê? Porque 3 coisas que não voltam atrás: a palavra lançada, por isso você tem que pensar antes de falar; a flecha atirada ou a bala atirada, você não volta mais, atirou, já era, não tem como voltar. E a oportunidade perdida. Então, se você não quer perder a oportunidade, abrace a oportunidade agora, para que o Espírito Santo faça morada na tua vida e você viva o melhor. A irmã colocou aqui: eu não sei o que fazer. Reveja a live. Reveja a live. Se você não, através dessa live, que eu estou aqui mais de horas falando, você não saber o que fazer, ou é eu que não sei me expressar direito, ou é você que não quer entender. E se a maior parte consegue entender, então o problema não está no meu expressar. O problema está em você não querer entender. Então reveja a live. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor proteja a tua casa. Que o Espírito Santo possa revelar para você as profundezas de Deus Pai. Amém ou não amém? Haja, reaja, toma atitude, levanta, erga, muda, entrega para o Espírito Santo tudo o que você tem que entregar. Porque mais fácil, mais mastigado do que isso, só eu entrando dentro do teu corpo e tomar atitude por você, e eu não posso. Então você que não quer, saiba que é uma escolha sua não querer.
Você que quer, então abrace a oportunidade e entre pela porta. Agora, não fique morno não, porque se morno Jesus vai te vomitar. Não fica até quando vai cochear em dois pensamentos? Esse negócio de ficar mornidão, nem você vive o que o mundo te oferece e nem você desfruta o que o reino te dá. Então você nem vive uma vida profana no mundo, porque o pecado é gostoso. Vai pensar que o pecado é ruim para a carne? Não. Ruim é a consequência. A consequência do pecado é maior do que o prazer que ele me gera. Pegou? Pegou a visão? O problema é a consequência do pecado é maior do que o prazer que ele me gera. Ou seja, ou você vive o que o mundo tem para te dar, ou você vive o que o reino tem para te dar. Porque você está no meio no morno, aí não dá. Nem vive as coisas espirituais e nem vive as coisas carnais. Está passando batido pelo mundo, sem viver. Viva o que Deus tem para você. Agora, a escolha é sua. Ou o caminho da bênção, ou o caminho da maldição. Ou Deus, ou o diabo. Ou o caminho estreito, ou o caminho espaçoso que te conduz à destruição, ao inferno. Então você escolhe. Só tem dois caminhos. O terceiro você está inventando que não existe. Ou você está em Deus, ou você não está. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Em nome de Jesus. Vou almoçar, jantar, sei lá o que.